Após o arrebatamento, o mundo irá continuar normalmente? Olha, o que a gente acredita é que somente depois do arrebatamento a tribulação vai começar. Há pré-tribulacionistas que dizem que o arrebatamento é o marco inicial da tribulação. Outros, como por exemplo eu, acreditamos que o arrebatamento ele acontece antes da tribulação, mas não marca o início da tribulação. A tribulação ela vai começar, talvez, né, quando o anticristo assinar aquele acordo previsto lá em Daniel capítulo 9, de 7 anos. Aí sim a gente pode estabelecer esse ponto como o marco inicial. Do arrebatamento até o momento em que o anticristo entra em cena para fazer esse acordo com muitos, a gente não sabe quanto tempo pode transcorrer. Pode ser alguns meses, semanas, um ano. Não tem como a gente precisar, porque a Bíblia não faz esse detalhamento todo. Uma coisa é certa, a gente sabe que, por ocasião do arrebatamento, a sociedade mundial vai estar em paz e em tranquilidade. E eu não estou falando da paz que o anticristo vai oferecer quando surgir, talvez aí até permitindo a reconstrução do terceiro templo. Eu não estou falando desse tipo de paz. Eu estou falando daquela paz que Jesus Cristo previu, por exemplo, no sermão profético, quando ele disse que o mundo estará normal. Não haverá nada de extraordinário acontecendo, nenhuma situação pandêmica, nenhum movimento geopolítico extraordinário. Todos estarão comendo, bebendo, se casando, se dando em casamento. Uma vida relativamente normal, quando de repente, a semelhança do que aconteceu com Noé, ou a semelhança do que aconteceu com Ló, a igreja será retirada e aí sim o tempo do juízo estará liberado, dali para frente. Né? Mas outras pessoas falam sobre isso também no Novo Testamento. O próprio Pedro ele diz que os escarnecedores estarão tão conscientes, tão convictos de que não vai acontecer nada extraordinário, que estarão zombando, dizendo, cadê a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, as coisas continuam normal, do mesmo jeito, desde como sempre foi. Por quê? Porque não estará acontecendo nada extraordinário. Será um momento de relativa calmaria, embora o mundo esteja subjugado às influências de Satanás, o mundo jaz no maligno, nesse sentido não vai haver nada extraordinário que deixe o pessoal empolvoroso. Mas depois que o arrebatamento acontecer, a gente sabe que o que vem depois é o surgimento de 10 reis, que se entrelaçarão numa espécie de confederação de nações, uma espécie de reino que vai surgir, e desses 10 reis surge o anticristo que vai acabar assumindo a liderança deste reino que ele não idealizou. Então a coisa vai se afunilando cada vez mais, quando ele faz o tratado então de 7 anos, que deve ser um tratado bilateral, não é necessariamente um acordo de paz, mas é provável que por causa deste acordo alguns pensem que terão paz, e aí ele talvez seja aquele que vai permitir a reconstrução do templo judaico. Mas essa suposta paz, ela dura apenas 3 anos e meio, mas nós sabemos que nessa primeira metade dos 7 anos, muitas coisas ruins acontecerão, porque se não fosse assim, Jesus não teria chamado a primeira metade de princípio das dores, como ele faz lá em Mateus capítulo 24. Então, a tendência é que, após o início dos 7 anos da tribulação, a coisa vá de mal a pior. Agora, não necessariamente no momento em que acontece o arrebatamento. Antes do arrebatamento acontecer, parece que vai haver calmaria, como esses textos preveem, né? Jesus, Pedro e outros também falam isso. E aí, depois do arrebatamento, a coisa vai se afunilar de uma forma tal, as configurações vão se estabelecendo de uma maneira que o anticristo ele vai assumir a liderança desse reino, que vai ser iniciado por 10 reis anteriores a ele, e a coisa vai começar a piorar, vai piorar a ponto de chegar no ápice, que é o que Jesus chama de grande tribulação. E nós sabemos que o problema que vai acontecer no mundo não vai ser devido apenas às campanhas militares do anticristo, que vai estar tocando terror, lutando contra muitos e muitos contra ele. Não vai ser apenas por causa disso, mas a Bíblia prevê que os poderes dos céus serão abalados, né? Mostrando que o sol vai ficar preto, a lua vai ficar encarnada como sangue, as estrelas não darão a sua luz e cairão do céu pela terra. Então as catástrofes que virão ao mundo serão tão pavorosas, tão pavorosas, inimagináveis, que Jesus chega a dizer que homens desmaiarão pela expectativa das coisas que estão para acontecer no mundo. Então, se eu não estiver enganado, no momento do arrebatamento as coisas não estarão tão graves como a gente imagina, porque a tribulação não terá começado, a ira de Deus não terá sido derramada ainda, nem sequer terá começado ainda o período de punição da terra e dos habitantes da terra, mas depois do arrebatamento as coisas vão começar a se encaminhar, talvez rapidamente. Eu penso que não vai durar muito tempo,
É por isso, talvez, que muitos pré-tribulacionistas acreditem que assim que o arrebatamento acontece, a tribulação inicia, porque não há mais motivo para Deus reter a sua ira depois que o corpo de Cristo for tirado. Assim como o juízo caiu sobre Sodoma e Gomorra, assim que Ló saiu, e pouco tempo depois que Noé entrou na arca, veio o dilúvio. Mas é provável que pouco tempo depois do arrebatamento a coisa comece a piorar de uma forma exponencial. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.